Nesse vídeo, eu vou te ensinar a fazer a base oval de crochê com um método diferente, muito mais fácil do que aquele tradicional, onde a gente vai circulando, fazendo fechamentos de carreira, aumentos, que geralmente, principalmente para as iniciantes, é um pouquinho mais difícil. Esse daqui é super fácil e tranquilo de fazer. Então, vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. Então, para mim começar essa base aqui, eu vou esquentar aqui essa pontinha do fio náutico, para não desfiar o fio. Vou fazer um nó inicial e correntes. Então, aqui eu fiz 12 correntes. Vou virar meu trabalho e vou trabalhar aqui nessas alcinhas que tem na parte de trás de cada corrente aqui dessa trança inicial. Vou pular essa primeira alcinha aqui, venho para a segunda, vou inserir minha agulha, trago o fio, fiquei com 2 alças, laço e tiro as 2. Venho para o próximo ponto, a próxima corrente, essa laçadinha de trás, faço ponto baixo. E para cada corrente aqui que eu tenho nessa trança de base, eu vou fazer um ponto baixo até o final da trança. Lembrando sempre de pegar essa alça de trás de cada correntinha, tá? Pra ficar aqui um acabamento bonito nessa parte do trabalho. Então, eu fiz aqui os pontos baixos. Como são 12 correntes iniciais na trança, né, inicial, e eu pulei uma pra subida, eu fiz 11 pontos baixos, até o finalzinho aqui. Esse já é o nozinho inicial. Agora, eu vou fazer uma corrente, viro o meu trabalho. Eu vou observo aqui, ó, essa é a correntinha, esse é o primeiro ponto de base, esse é o segundo. Eu vou inserir minha agulha por debaixo aqui do segundo ponto, pegando as 2 alças que tem na parte de cima da carreira. E faço um ponto baixo. Venho pro próximo, faço mais um ponto baixo. E eu vou fazer toda essa carreira só de pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui no final da carreira, esse daqui é o último ponto, tá? Ó, sempre preste bastante atenção aqui no finalzinho. São 11 pontos baixos. Lembrando que aquela correntinha que a gente faz aqui vale como o primeiro. Então, é aquela correntinha mais 10. Aqui, ó, correntinha, vira o meu trabalho. Localizo o segundo ponto de base, ó, aqui a corrente, primeiro, segundo ponto de base. E vou fazer ponto baixo por toda essa carreira também. E aqui nessa carreira, a partir de agora, a gente tem que tomar mais cuidado ainda com o início e fim de carreira, porque fica um pouquinho diferente ali no final. Eu já vou te mostrar. Olha aqui, ó. Esse aqui parece o último ponto, mas ele não é, tá? Ó, esse aqui é o penúltimo ponto. E aqui no cantinho, a gente vai pegar 2 fiozinhos aqui, ó, que eles ficam torcidinhos, ficam um sobre o outro aqui. Esse é o último ponto. Agora sim, corrente, vira meu trabalho. Venho aqui, ó, corrente, primeiro, segundo ponto de base. Insiro, trago, faço ponto baixo. E vai ser mais uma carreira só de pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Vou fazer esse finalzinho aqui de carreira junto com vocês novamente, para deixar bem claro aqui, para essas laterais ficarem bem retinhas. Então, eu segui fazendo aqui, e no cantinho, ó, são 2 fiozinhos aqui, não esqueçam, tá? Eles ficam torcidinhos. Esse é o último ponto baixo da carreira. Corrente, vira o trabalho. Localiza o segundo ponto de base e começa uma nova carreira de pontos baixos, um para cada ponto de base. Então, eu continuei assim, fazendo carreiras ida e volta só de pontos baixos, tomando aqueles cuidados aqui nas laterais, né, no início e no final das carreiras. E ao todo, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 carreiras.
Se você quiser uma bolsa com mais profundidade ou mais largura, você pode fazer outro tamanho, essa parte de retângulo aqui. Para mim, eu achei que tá o suficiente. Agora, eu fiz a corrente, virei meu trabalho. E agora, eu vou voltar, mas agora eu vou começar um contorno aqui ao redor desse retângulo, tá? Iniciando normalmente. Então, eu venho aqui, ó, no segundo ponto de base, aqui a corrente, primeiro, segundo ponto de base. Venho aqui nesse segundo ponto de base, faço um ponto baixo, que já vale como o segundo, né? Porque essa correntinha, como eu já te falei, vale como o primeiro. Então, depois desses dois pontos baixos, agora a gente vai fazer um meio ponto nesse próximo ponto de base. Então, eu dei a laçada, insiro aqui minha agulha, trago o fio aqui pra frente, fiquei com 3 alças, laço e tiro todos de uma vez. Esse aqui é um meio ponto, né? Ou meio ponto alto. Agora, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu dou a laçada, insiro no próximo ponto de base, trago o fio, fiquei com 3 alças. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. Agora, para o próximo ponto, novamente um ponto alto. Dou a laçada, insiro no próximo ponto de base, trago o fio, fiquei com 3 alças, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Então, eu fiz 2 pontos altos junto. E agora, nesse do meio, né, de toda essa carreira, esse aqui é o do meio. Eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu dou 2 voltas com o fio na agulha, insiro aqui a agulha no próximo ponto, trago o fio. Agora, eu tô com 4 alças na agulha. Laço e tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. E agora, a gente vai começar a fazer o contrário aqui. Então, a gente fez antes desse ponto alto duplo, 2 pontos altos. Então, agora a gente começa com os 2 pontos altos. E olha a mágica acontecendo, né? É um fundo oval, uma base oval para bolsa, sem precisar, né, daquele monte de regrinha de aumento e com pontos baixos e centrados, que também às vezes fica um pouquinho mais difícil com relação ao fechamento de carreiras e várias outras questões. Então, é dessa forma que fica muito mais simples. E agora, a gente vai continuar aqui nessa lateral aqui maior. E agora, a gente vai começar a fazer pontos aqui nessa lateral. E aqui, os pontos, eles não são como, né, aqui na parte de baixo e de cima. Eles são um pouquinho diferentes. Eu vou te mostrar aqui em quais laçadinhas você deve inserir agulha, ó. Assim, e aqui, nessas lombadinhas que tem aqui, ó. Assim que a gente vai inserir a agulha aqui nessa lateral. Então, a gente vai iniciar aqui já colocando mais um ponto aqui nesse último ponto baixo dessa lateral menor, para fazer a curvinha. E aqui, a gente vai começar a fazer os pontos baixos, pegando aqui os fiozinhos dessa forma que eu te mostrei, e fazer um ponto baixo para cada carreira que tem aqui. Então, aqui eu fiz, tirando esses pontinhos aqui da curva, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. E agora, eu vou fazer 3 meio pontos, ó, pegando ali daquele jeitinho que eu te disse. 1, 2, escapou, 2 e 3 meio pontos. E aqui, agora, eu vou fazer um ponto alto. Então, são 3 meio pontos, um ponto alto. Então, agora, eu vou começar a fazer o contrário, né, do que eu fiz aqui. Como se começasse a ordem daqui pra lá. Então, agora, eu vou fazer 3 meio pontos nos próximos 3 pontos. E agora, o restante aqui, eu faço de pontos baixos, assim como eu iniciei essa lateral. Então, ó, essas duas laterais já estão ovaladas, agora eu vou fazer essa e essa. Então, agora, para concluir, né, eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz nessa lateral menor aqui, e a mesma sequência que eu fiz nessa lateral maior nessa outra aqui. Lembrando que nos cantinhos
Sempre são 2 pontos juntos. Então, eu já dei aqui toda a volta e vocês reparem como a gente já conseguiu fazer o formato oval. Tudo se baseando, né, levando em consideração o tamanho de cada tipo de ponto. Então, agora a gente vai fazer um fechamento de carreira e depois vocês podem subir a bolsa do jeito que vocês quiserem. Então, aqui a gente vai cortar o fio, tira essa laçadinha aqui, venho nesse primeiro ponto, levo esse fio para trás e agora eu vou voltar ele da onde ele saiu. Então, eu venho aqui com a minha agulha no centro aqui desse ponto e levo ele lá para trás. Assim, a gente já fez aqui o fechamento de carreira. Agora, é só esconder esse fiozinho aqui por trás. Então, agora eu peguei aqui uma agulha um pouquinho mais fina. Se você quiser, pode ser agulha de tapeçaria também. Corta o que sobrou do fio e esquenta aqui para fazer o acabamentinho. Agora, gente, se for feita essa base com um fio náutico, né, como eu tô fazendo aqui um fio náutico macio ou um fio de poliéster, eu sugiro que você vire ele do avesso e faça a estruturação, tá? Se for de fio de malha, muitas vezes, dependendo ali da malha, não vai precisar de estruturação. Mas eu sugiro sempre que quando é um fio mais macio, mais fino, você faça uma estruturaçãozinha com a tela plástica do lado avesso. E depois comece a subir a sua bolsa da forma que você quiser, com o padrão de pontos que você preferir. Agora, não esqueça de contar aqui nos comentários para mim qual que é a forma de fazer a base oval que você prefere. Daquela forma que a gente vai fazendo, né, circular, assim, fazendo os aumentos aqui nas laterais, ou você achou dessa forma aqui mais fácil, né, fazendo a parte oval apenas no contorno? Me conta nos comentários. E não esqueça também de me deixar um like. Até a próxima aula. Beijo!